Aleluia. Os irmãos estão bem? Estão felizes? Muito bom que estejam felizes. Eu queria, antes de ler a palavra sobre a qual vamos ter um tempo de meditação, eu queria dizer uma palavra aos irmãos da parte dos pastores da cidade sobre as eleições. Os pastores da cidade estiveram num almoço na segunda-feira da semana passada e orando pelo nosso país, orando pelas autoridades e bastante preocupados. Não posso esconder dos meus irmãos que havia bastante preocupação por causa de algumas tendências a respeito de problemas relacionados com o que é chamado de direitos humanos, que afetam especialmente as crianças, os menores e os seus pais. E os pastores recomendam aos irmãos, quero dizer para os irmãos que havia um grupo não muito grande de pastores, mas um grupo representativo de vários setores da Igreja de Cristo em Porto Alegre. E os pastores recomendam aos irmãos que não se deixem levar por nenhuma propaganda enganosa, nem pelo que diz a mídia, e votem de coração limpo, depois de examinar muito conscientemente o que está acontecendo no país. Os pastores se deem à oração, os pastores estão se dando à oração a respeito disso e pedem que os irmãos não cessem de orar até as eleições e depois das orações continuem orando pelo país. Mas estamos um pouco preocupados, mas confiantes no Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele é que põe os reis e Ele que tira os reis. E é isso mesmo. Se às vezes o Senhor permite uma nação ter um governante que em vez de ajudar atrapalha a nação, é para julgamento do povo. Se ele substitui um governo por outro, ele o faz dentro do seu propósito e dentro das inclinações do próprio povo. Hoje eu estava lendo o livro de Amós, falei isso com os colegas, e pude ver no livro de Amós um reflexo acabado, completo, do que acontece no nosso país, que estava acontecendo com Israel e com os povos circunvizinhos. Se os irmãos quiserem ver bem como é que é a coisa na palavra do profeta, é só os irmãos lerem o livro de Amós. Aliás, outros profetas que estão na Bíblia também. Mas hoje, especificamente, não a propósito das eleições, mas a propósito de ler a palavra de Deus, estava lendo o livro de Amós e vi a sua identificação com a situação que nós enfrentamos. Recomendamos, portanto, essa palavra não é só nossa aqui, mas a palavra dos pastores que estão falando a mesma coisa na sua igreja, nas suas igrejas. Não se deixem levar por qualquer argumento humano, mas confiem no Senhor. E busquem o Senhor e votem conscientemente
de acordo com o que o Espírito Santo vai lhes falar. E o Espírito Santo nunca engana ninguém. Amém, amados? Vamos nos dar a oração que faremos o melhor que podemos fazer. Vamos ler a palavra agora. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Eu vim aqui para baixo que cada vez eu gosto menos de ficar ali em cima. E eu não sei por que o senhor está tirando de mim isso de ficar ali em cima. Mas aqui eu fico mais perto dos irmãos. Eu disse numa reunião, num domingo de manhã, que Jesus, certa vez, disse estas palavras: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Ele falou isso sobre Jerusalém. E eu gosto de estar na companhia dele e juntar os pintinhos, ficar o mais perto possível. Já que os pintinhos não vêm para perto, eu vou para perto deles. Todos nós somos, desculpem essa palavra grosseira, do galinheiro de Jesus. E todos nós somos pequeninos, todos. Evangelho de Marcos, capítulo 14, eu vou ler, só para que fique uma leitura coerente, eu vou ler desde o versículo 22. Eu realmente quero tomar um versículo da nossa meditação, mas para que haja coerência e a gente possa entender o que vem, vamos ler Marcos capítulo 14, versículo 22 em diante. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: todos vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Quero dizer para os irmãos, nesse ponto da leitura, que eu ainda vou continuar a ler aí, que essa narrativa, uma segue a outra assim muito depressa, toma muitas horas daquele momento tremendo de Jesus ali no jardim do Getsêmani, desde a ceia até a ida
para o Monte das Oliveiras e até o que aconteceu no Getsemane, não foi tudo correndo como parece a gente lendo o texto. Há um espaço entre uma coisa e outra. Eles disse, a minha alma, versículo 34, eles disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, essa palavra do aramaico quer dizer papai ou paizinho, uma palavra carinhosa do aramaico. Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou os três dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais, basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. O versículo sobre o qual eu quero falar com os irmãos, embora pareça estranho falar sobre esse versículo, é o versículo 41. Os irmãos leiam, aí cada um leia na sua Bíblia, os que não têm Bíblia, dá uma olhadinha na Bíblia do vizinho. Versículo 41. E veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais, basta, chegou a hora, Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E o versículo 42, diz, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Quero fazer uma revisão desse texto do versículo 41 com os irmãos, porque essa tradução não é boa. Muitas vezes os tradutores, em vez de traduzirem o texto original, eles fazem com boa intenção, mas põem um pouco do seu pensamento no texto. E aqui é um dos lugares em que o tradutor colocou o seu pensamento no texto, quando diz que Jesus falou assim, ainda dormis e repousais, basta. Assim como se ele estivesse desapontado com os discípulos, porque eles estavam dormindo. Eu não estou dizendo que ele não se desapontou com os discípulos. Eu estou dizendo que ele não disse isso, que está aqui, ainda dormis e repousais. E eu pedi a alguns irmãos para lerem em traduções bem diferentes o que Jesus disse. Vamos ler essa Bíblia. Rogério vai ler na Bíblia de tradução, uma antiga tradução brasileira, de acordo com o original hebraico e grego, tanto o Antigo como o Novo Testamento. O Rogério vai ler o mesmo versículo. Dormi agora e descansai. Basta. É chegada a hora. O Filho do Homem está sendo traído nas mãos de pecadores. Vejam, queridos, que aqui Jesus não diz ainda dormis e repousais. Essa palavra ainda não tem no original e não está no presente indicativo, está no imperativo. Dormi e repousai. Tá? Vou pedir ao Telmo para ler uma outra versão que está
no Novo Testamento, com as notas de John Wesley. Tamo vai traduzir. E ele vem pela terceira vez e diz para eles: dormi agora e repousai. É suficiente. A hora chegou, eis que o Filho do Homem está sendo traído nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que traiu está próximo. E eu vou ler para os irmãos mais uma versão, que é a da Bíblia de Jerusalém, que em português existe essa Bíblia de contribuição católico-romana de especialistas muito refinados na tradução. E diz assim, no versículo 41, e vindo pela terceira vez, disse-lhes, dormi agora e repousai. Basta. A hora chegou. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue às mãos de pecadores. Quero fazer uma pergunta. Os irmãos perceberam a diferença entre o que está nós lemos inicialmente, que eu li para os irmãos, e a tradução de acordo com o que está no original? Os irmãos pegaram isso? Todo mundo? Alguém não entendeu? Levanta a mão se alguém não entendeu. As duas sentenças sobre as quais eu quero falar são, aí desse texto, são as duas sentenças que aparentemente são contraditórias. Uma diz assim, dormi agora e repousai. E a outra, que se segue no texto, não no tempo, lá no jardim, que eu disse que demorou muito tempo lá no jardim. Jesus orou, falou com os discípulos, voltava a orar, falou com os discípulos, voltava a orar. Demorou bastante tempo. A outra sentença, que parece que é contrária a esta, diz, levantai-vos, vamos. Como os irmãos ouviram da tradução correta. Afinal de contas, é para dormir ou é para levantar? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Não um comentarista, mas vários comentaristas desse versículo dizem que houve um espaço de tempo entre Jesus dizer, dormi agora e repousais, e a declaração dele, levantai-vos, vamos. E que nesse meio tempo, que não foi muito longo, foi um tempo curto, Jesus percebeu a chegada dos que vinham com Judas para prendê-lo. E percebendo que eles estavam chegando, então, dormi agora e... já tem o texto ali, que é bom. Dormi agora e repousais. E repousai, não repousais. Não, as duas estão no imperativo. Dormi agora e repousai. Não no presente. Vamos corrigir aqui o nosso tradutor aqui também. Isto. Dormi agora e repousai. É suficiente, ou basta. Basta o quê? Basta de espera. Não tem que esperar mais nada. Ele tinha mandado eles vigiarem. Eles não vigiaram, agora chega. Houve um tempo perdido pelos três. Eles tiveram uma oportunidade que eles perderam.
Se Jesus, pessoalmente, chega aqui, entre nós, nesta reunião, e chama 3 de vocês, e eu não vou chamar. Eu não quero assustar ninguém, não. Mas seria bom, né? Ser comparado com Pedro, Tiago e João. Só que uma irmã teria que ser Joana. O difícil é achar um feminino para Pedro. Mas eu conheci uma senhora na igreja que se chamava Petra. Alguém quis dar o nome de feminino para ela, isso. E conheci uma Pedra. Mas é muito difícil, porque todo mundo que lia o nome dela dizia pedra. E Pedro quer dizer pedra, quer dizer rocha. Mas se eu chamasse aqui 3 dos irmãos, né? E eu dissesse assim, olha, se Jesus está mandando você vigiar e orar. E em vez de fazer isso, os 3 selecionados dormissem. Mas nós não chegamos aqui ao culto para dormir. Mas aqueles todos que foram com Jesus para o jardim do Getsemane não foram lá para dormir. Eles estavam com Jesus. Aí Jesus chamou os 3, deixou os outros na entrada do jardim. Os irmãos lendo vão perceber isso. Ele deixou os outros apóstolos na entrada do jardim, foi com esses 3 para mais para dentro do jardim e disse, vocês vigiem e orem. Os irmãos perceberam que o Pedro tinha feito alguns propósitos radicais. Ele disse, ainda que todos te abandonem, eu vou te seguir. Era um dos líderes. Estava dormindo. Jesus queria que eles vigiassem 1 hora. 1 hora. Jesus sabia que não ia demorar mais do que 1 hora. Desde que ele deu a ordem para vigiar e orar, até que chegassem os soldados que o haveriam de prender. Ele disse para Simão, ele não deixou o Simão ficar ignorado, porque ele sempre tinha a palavra pronta para dizer, os outros podem te abandonar, eu não. Ele disse, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? Por que Jesus queria a presença daqueles 3 mais perto? Eu estava pensando hoje, Rogério, que estes 3 aí tiveram um trabalho muito especial. Esses 3. O Pedro foi o homem que o Espírito Santo levantou no dia de Pentecostes. Os irmãos estão lembrados, né? Foi ele que pregou no dia de Pentecostes, quando realmente a igreja a que pertencemos, a igreja de Jesus, eu não estou falando só desta congregação, estou falando de toda a igreja de Cristo no mundo. A igreja começou realmente no dia de Pentecostes. E o pregador, naquela ocasião, foi Simão. Foi ele que se levantou e falou o que estava acontecendo. E 3.000 foram convertidos naquele dia. Mas agora ele está dormindo. O Tiago foi o primeiro mártir entre os apóstolos. O primeiro mártir cristão não foi ele. O primeiro mártir cristão foi Estevão. Um jovem que tinha sido designado para servir às mesas, cheio do Espírito Santo e de fé. Mas foi esse o primeiro mártir, o Estevão.
Mas dos 12, o primeiro mártir foi Tiago. O terceiro foi João. E o João foi o último dos apóstolos a morrer. Foi exilado na ilha de Patmos, onde ele teve a visão da revelação de Jesus Cristo, que nós chamamos de Apocalipse. João foi dos apóstolos o que morreu mais idoso. E a carta dele sobre o amor, aquela carta extraordinária, a primeira carta de João, foi escrita quando ele era bem idoso. E foi uma testemunha tremenda até o fim da sua vida na igreja de Éfeso. Mas a questão é que agora eles dormiam, os três. A maior escuridão que se pode imaginar é a que esperava Jesus. Daí para frente, na sua vida terrena, por amor de nós. Uma grande escuridão. Jesus desejava, naquela hora amarga e difícil, para ele, lá no jardim, ele desejava a simpatia deles, que estivessem perto. Sabia que vinha alguma coisa muito difícil e queria que eles vigiassem. E queria que eles orassem. Era implícito que Jesus nunca havia pedido isso para os apóstolos. Agora ele pede que eles orem e vigiem por causa dele. Eu disse a simpatia. Eu quero dizer para os irmãos que a palavra simpatia sofreu uma mudança na nossa língua, na língua portuguesa, porque ela vem de duas palavrinhas curtas do grego, que é sum, que quer dizer com, e patel, que quer dizer sofrer, sofrimento. Simpatia queria dizer sofrer com. A verdadeira simpatia não é porque uma pessoa tem um semblante assim muito agradável, que nós gostamos. Nós dizemos, ela é muito simpática, ou ele é muito simpático. Mas simpatia quer dizer, ter simpatia real por uma pessoa é sofrer com ela. Jesus estava precisando da simpatia deles. Jesus estava precisando que eles cuidassem. Alguma coisa ia acontecer que eles precisavam vigiar. Mas justamente quando o Senhor precisa disso, a única vez que Jesus precisa disso, eles dormem. Na terceira vez, eu quero dizer que Jesus não ficou revoltado com Simão, porque ele dormia. Eu posso dizer isso sim, que ele ficou perplexo, admirado, que ele tão cedo. Jesus sabia que ele ia negá-lo. Jesus já tinha profetizado que ele ia negá-lo. Nós lemos no texto, não é? Antes que o galo cante, tu vais me negar. Quer dizer, não vai passar essa noite, tu já vai estar negando. Mas Jesus ainda esperava pelo menos isso. A simpatia.
do Simão, seu companheirismo. Agiu tão rápido, contrariamente a todas as promessas que ele, Simão, tinha feito, de lealdade. Deixe-me dizer aos meus amados irmãos, que ele continua sentindo a mesma coisa quando nós prometemos e não cumprimos. Jesus foi para o céu, mas não ficou insensível no céu. Ele se tornou homem e a humanidade se uniu à divindade na pessoa de Jesus para nunca mais se separarem. Depois que ele ressuscitou, ele ainda esperou os apóstolos à beira do mar da Galileia com peixinho assado para comer. E comeu sendo ressurreto. Ele fala de beber. Nós lemos no texto que ele fala assim, desde agora eu não vou beber mais deste vinho até que eu beba novo no reino. Lá no reino do céu não é assim, ficar numa nuvem todo o tempo parado. Que céu chato. Esse não é o céu. Nosso irmão Max Lucado, a Liginha me deu uma página para ler do Max Lucado, que ele descreve o céu, né? Assim, nada de nuvenzinha, de harpa. Eu com uma harpa no colo e em cima de uma nuvem, sem ter que fazer por séculos dos séculos. Isso não é céu. Eu acho que não tem nenhum atrativo esse céu. Não é? Aí ele descreve como é o céu de Deus. O céu é uma coisa maravilhosa. Aí Jesus espera a nossa lealdade. Pode falar um com o outro sobre isso. Jesus diz para o teu irmão, Jesus espera a tua lealdade. E não espera menos do que isso. Agora diga assim, Agora diga assim, eu sei que ele espera a minha lealdade. Diga para o seu irmão. É interessante que Jesus disse assim para Pedro, tu dormes? E acrescentou vigiar e orar, é a segunda vez que ele diz para eles vigiarem, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. Aí diz, mas não está dizendo que está forte. Ele diz, a carne é fraca, mas ele não diz que o Espírito é forte. Ele diz que o Espírito está pronto. É fácil, prontamente prometer. O Espírito está pronto, mas a carne... eu vou te seguir, Senhor. Mas você tem que dizer, como eu disse hoje para ele, a minha carne é fraca, Senhor. Eu sei disso. Você tem que dizer para você mesmo. Não peça para Deus destruir a sua carne. Eu já contei aqui para um grupo, aqui na igreja, que uma senhora me pediu, eu ouvi uma senhora orando a Deus assim, Senhor, pulveriza a minha carne. Eu disse para ela, não peça isso porque pode acontecer. Não, pulveriza, você vai virar pó, você vai morrer logo, vai para o pó. Não peça isso, né? Peça que Deus lhe dê a graça de viver no Espírito e não na carne. Paulo escreveu muito sobre isso. Capítulo 6 de Romanos. E ele diz, mas vós, Paulo diz, não estáis na carne. É interessante, ele diz que nós não estamos na carne.
mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Que esperança o Paulo tinha, mesma coisa que Jesus tinha nos seus discípulos. Mas eu queria dizer para os irmãos, Jesus pela segunda vez, pela terceira vez, ele diz, estou em perigo, e vocês também. Eu quero dizer para os amados que você não é discípulo de Cristo para escapar dos perigos. Os perigos sempre vêm. Você é discípulo daquele em quem você confia que vai sustentá-lo no meio dos perigos. Você pode compartilhar isso com o seu irmão também. Pode compartilhar, ele vai estar com você nos perigos. Pode dizer. Mas nesta passagem nós vemos uma coisa interessante, irmãos. O que aconteceu? Os discípulos não podiam, agora, na terceira vez que Jesus chega para eles, os discípulos não podiam refazer. Estava feito. Não oraram, nem vigiaram. Eles tinham falhado. Jesus disse, basta. Não tem que vigiar mais, não. Vocês agora durmam e repousem. Terminou. De mal, Rogério me chamou a atenção lá quando estávamos orando lá antes da reunião. O Rogério me chamou a atenção que no versículo 43, os irmãos olhem o versículo 43 que eu não li. Diz assim, e logo falava ele ainda. Quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ainda Jesus estava falando. Aí eu garanto para vocês, os apóstolos acordaram mesmo. E acordaram tanto que fugiram. E deixaram Jesus a sós, com a turba multa que havia chegado. Mas Jesus não espera que agora eles continuem dormindo, ele espera que eles vão com ele. E ele diz claramente, levantai-vos e vamos. Se o meu irmão e a minha irmã, na sua vida espiritual, tem dormido, Jesus está dizendo, levanta-te, minha irmã, levanta-te, meu irmão. Muito obrigado, garotinho, muito obrigado. Viu? Que bênção a água do discípulo. O presente, quando nós falhamos, o presente mergulha na eternidade e pronto. O tempo perdido é o tempo que passou. É o presente que se torna passado. E os discípulos não podem remendar. Mas Jesus espera que agora eles vão com outra disposição. Não importa, queridos, que tenha passado mais algum tempo, cerca de 50 dias, para que eles acordassem mesmo. Mas eles acordaram.
Você está desperto? Estamos acordados? Vamos levantar-nos dos nossos sonos para enfrentar as responsabilidades que nos esperam. É isso que Jesus queria com eles. Ele não disse assim, Pedro, daqui a 50 dias, primeiro tu vais me negar, mas daqui a 50 dias tu vais te levantar na frente das autoridades e de todo o povo reunido em Jerusalém e vais dar testemunho de mim. Jesus não disse isso, mas é o que Jesus queria. E o Pedro pôde dar testemunho que deu, com o fruto que houve, porque ele se levantou do seu sono. Agora, eles estavam prontos para vigiar sempre. E orar sempre. E orar sem cessar. Agora, acabou a hora da mornidão, do sono, do repouso indevido. Acabou. Estão prontos. Porque o Espírito de Deus veio excitá-los, excitar o coração deles e a vida deles, para eles responderem ao Senhor com a sua lealdade, com o seu amor. Agora, eles poderiam refazer a sua experiência negativa e estar prontos para o novo que Deus queria para eles. Mas Deus quer que nós estejamos prontos, que nós refaçamos a nossa experiência negativa de deslealdade, de falta de compromisso, aqueles que não têm recebido e cumprido o compromisso de Deus. Nós podemos refazer a nossa experiência, porque Jesus nos diz assim. Os irmãos vão achar que é um paradoxo, mas ele nos diz, vocês podem dormir e repousar. Mas vocês têm que se levantar e agir. Quero tomar o fato da palavra de Jesus dizer aos discípulos, vocês durmam agora e descansem, como resultado do amor que Ele tem por nós. Ele sabe o que nós carecemos. O Pedro estava sempre pensando em dormir. No Monte da Transfiguração, ele já tinha falado, olha, nós vamos fazer 3 tabernáculos, Senhor, um para ti, outro para Moisés, e outro para Elias, e vocês entram lá no tabernáculo, e enquanto vocês ficam lá, nós aqui fora damos o nosso soninho. Ele não disse assim, mas é o que ele queria, porque diz o texto que os seus olhos estavam pesados de sono, lá no Monte da Transfiguração. Sempre que Jesus nos levava para orar, os olhos pesavam de sono. A minha esposa sabe que eu não gosto de ler a Bíblia na cama. Eu acho falta de respeito deixar a Bíblia cair. Os meus olhos sempre ficam pesados quando eu leio na cama. Hoje ela me perguntou assim, depois do almoço, eu me deitei um pouquinho e fiquei bem pouco na cama, mas ela perguntou se eu tinha lido. Eu não me lembro como é que veio a conversa da leitura. Eu disse, eu li meia página e dormi.
Mas eu não quero dormir quando Jesus me diz, vigia e ora. Quantos são meus companheiros? Quantos de vocês são meus companheiros? Quantos querem ser obedientes a essa voz do Senhor? Não é muito fácil não é muito difícil a gente levantar a mão, mas nós não vamos fazer como Simão. Jesus não precisará chegar perto de nós e dizer, nem uma hora pudeste vigiar e orar. Deus abençoe os meus irmãos, para que todos estejam de pé e prontos para agir, vigiando e orando e repousando. Nós vamos para casa agora e vamos repousar. Não é preciso ler a Bíblia antes de dormir. Se você pode fazer, faça, mas você leia a Bíblia. É um jeito de vigiar. Quando Jesus nos manda vigiar, nós temos que vigiar. Não esqueçam. Coisa prática. Vigia as circunstâncias ao seu derredor. Vigia os ataques de Satanás. Esteja pronto a revidar. A palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vigia contra os seus próprios pensamentos e sentimentos, para que eles sejam em conformidade com os sentimentos e os pensamentos do nosso Pai. Vigia em tudo que você pode vigiar, mas sempre ora, sempre busca o socorro daquele que diz para você, dorme e repousa e levanta para o que eu tenho para ti. Deus abençoe, levante os meus irmãos, a todos os meus irmãos e a mim também, para aquilo que Ele tem para nós. Aqueles 3 nem podiam imaginar o que Deus tinha para eles. Mas como Deus tinha coisa para eles. Deus tem muitas coisas para os meus irmãos, para nós. Amém? Senhor, nós não precisamos prometer com a nossa boca, mas o nosso coração é inclinado para te obedecer. Nós queremos vigiar, queremos orar, porque a nossa carne é fraca. O espírito está pronto. Boa vontade sempre há. Intenção boa sempre há. Mas nós sabemos, Senhor, que também o caminho para o inferno está forrado de boas intenções que não se realizam. Nós queremos realizá-las com a graça e o poder do Espírito Santo e seguindo sempre as tuas indicações. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, que até nas contradições fala conosco. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os pastores da cidade nos mandaram dizer que é para nós orar. Vamos atender essa palavra deles. Por certo, eles ouviram o Senhor. Essa hora é de trevas. Não pode ser comparada com aquela hora de Jesus, como Moisés estava trazendo. Mas se nós não vigiar agora, depois das eleições, nós temos que orar.
pelas novas autoridades. E pode ser que o nosso coração seja pegado de surpresa. Pensem o seguinte, irmãos, que me ocorreu agora. Eu já ouvi no passado alguém dizer que alguns dos mártires na história passaram por sofrimentos iguais ou maiores que o de Jesus. Há um grande engano nisso. Pode ser que um sofrimento físico de algum mártir tenha sido, quem sabe, maior, físico. Mas não vamos esquecer que nenhum dos mártires da história levou sobre si os meus pecados, os seus pecados e os pecados de todo o mundo. Para Jesus foi uma coisa terrível. E Ele, o Santo de Deus, vivendo sempre em comunhão com o Pai, assumindo os pecados de todo o mundo. Tem uma experiência completamente diferente de qualquer mártir da história dos homens. Até o ponto de ter exclamado na cruz: Pai, por que me desamparaste? Porque Deus, o Pai, tinha que desampará-lo, que o pecado é que faz separação entre o homem e o seu Criador. E o Senhor Jesus, que sempre dizia, eu e o Pai somos um, na hora da cruz, soube que só há uma coisa que pode separar um homem ou uma mulher de Deus. É o pecado. E ele que não tinha pecado, a palavra diz, Deus o fez pecado. A palavra não diz que Deus o fez pecador, mas diz que Deus o fez pecado por nós. Que hora terrível, Rogério. Quando a gente pensa na hora terrível que estamos vivendo na história, nós devemos lembrar que Jesus passou por aquela hora de escuridão. Diz que houve trevas sobre toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona. Parece que até a natureza se cobriu de luto com a morte de Jesus. Terrível a morte do nosso querido Salvador. Ele disse que essa é a vossa hora para aqueles que vieram prendê-lo e o poder das trevas. Nós estamos vivendo um tempo difícil, não é porque tem eleições, porque de 2 em 2 anos tem, de 4 em 4 anos tem. Mas esse tempo da história é um tempo de nossa atenção. E nós estamos sendo chamados pelos nossos irmãos, que têm autoridade na cidade, sobre a igreja, para orarmos. E o Senhor tem uma palavra que sempre nos lembra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Essa palavra é verdade para nós? Amém. Vamos orar um pouco juntos e temos alguns dias de oração sem cessar por isso. Pai amado, nós te bendizemos por tua palavra, que sempre edifica os nossos corações. Obrigado, Jesus, que tu estás interessado em nossas vidas, em nossa nação também como um todo. E a tua palavra ainda diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Queremos interceder por nossa pátria, Senhor. E queremos interceder por nossa cidade, Senhor. Pelo futuro presidente, os futuros governadores. E que tu ajudes o teu povo, Senhor, a ter discernimento para votar de uma maneira correta, Senhor.
Por favor, tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Já estamos vendo, assim, sinais até de uma provável perseguição aos teus filhos no futuro não muito distante. Mas, Senhor, isso também não deve nos perturbar, porque sabemos que no meio da perseguição a tua igreja ainda ficava mais fortalecida. Mas queremos cumprir, Senhor, com o nosso ministério de orar sem cessar, de orar pelas autoridades, por todos aqueles que são investidos de autoridade, para que tenhamos vida mansa e tranquila, como diz lá em Timóteo, Senhor. Para que tenhamos, Senhor, um governo justo, porque a tua palavra também diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Dá-nos governantes justos, Senhor. Dá-nos governantes, se possível, segundo o teu coração, Senhor. Homens e mulheres que te conheçam de verdade, Senhor. Ó Deus, vemos tanta corrupção aumentando em nossa pátria, Senhor. Mas nós clamamos em nome de Jesus, Pai, que tu tenhas misericórdia do nosso povo, Senhor. Intercedemos pela nação brasileira, Senhor. Intercedemos por nosso Estado, que hoje comemora mais uma efeméride. Intercedamos pelo governo do nosso Estado, Senhor. Pelo prefeito da nossa cidade, Senhor. Que ele possa ser luz verdadeiramente, Senhor. Porque ele se diz convertido. E nós te agradecemos pela vida dele, Senhor. E pedimos também que tu o fortaleça, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia do povo gaúcho, Senhor. Intercedemos, Senhor, pelos 500 municípios que já existem em nosso estado, Senhor. Em muitos deles onde ainda não há uma expressão viva da tua presença, Senhor. Onde só tem o governo dos homens e o governo de Satanás, mas ainda não tem o teu governo, Senhor. Que vai existir quando a tua igreja viva estiver ali, Senhor. Envia obreiros, Senhor, para os municípios onde a tua igreja ainda não está presente. Envia obreiros, quem sabe que saem daqui da capital, Senhor, onde já temos um celeiro de obreiros, para irem para outros municípios do nosso estado, Senhor, para que o povo do Rio Grande do Sul venha te conhecer cada vez mais, Senhor. Tem-se dito que o nosso estado é o mais difícil do Brasil para a evangelização. Nós quebramos com isso aí, Senhor, em nome de Jesus. E rogamos em nome de Jesus para que o nosso estado se abra cada vez mais para a tua palavra, para o teu evangelho. E profetizamos e declaramos e cremos que em cada município do nosso estado, Senhor, a tua igreja viva ainda estará presente, Senhor. Oh, tem misericórdia, nós te pedimos, do nosso povo e também da tua igreja. Ajuda-nos a cumprir com essa palavra de 2 Crônicas 7:14, nos humilhar, orar e te buscar e se converter dos nossos maus caminhos, Senhor, para que tu venhas sarar a nossa terra, Pai. Isso é que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Todos os grupos em suas casas, como família, orem em nome de Jesus. Quero abençoar a todos e tenham uma boa semana a todos, em nome de Jesus.